O texto de Malu Gaspar defende a ideia de que a democracia não deve depender de heróis, mas do funcionamento ético, transparente e responsável das instituições. A autora analisa episódios envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal e mostra como comportamentos considerados inadequados, mesmo quando praticados por figuras vistas como defensoras da democracia, podem comprometer a confiança pública. Segundo a análise, muitas pessoas acreditaram que os julgamentos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 representariam uma espécie de salvação da democracia brasileira. No entanto, essa expectativa começou a se enfraquecer quando vieram à tona informações sobre um contrato firmado entre a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. O acordo previa o pagamento de valores elevados por serviços que não foram claramente detalhados ou explicados ao público. Ao mesmo tempo, surgiram relatos de que Alexandre de Moraes teria atuado para pressionar o presidente do Banco Central a aprovar a venda do Banco Master para o Banco de Brasília, o BRB, uma instituição estatal. Essas informações levantaram questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse, especialmente considerando o papel institucional exercido pelo ministro. A autora destaca que, enquanto era visto por parte da sociedade como símbolo da defesa da democracia, Moraes se envolvia em situações que geravam dúvidas éticas relevantes. Embora ele tenha negado qualquer interferência no caso envolvendo o banco, as explicações apresentadas foram consideradas insuficientes, além de conterem versões contraditórias ao longo do tempo. O texto também menciona outros ministros do Supremo, como Dias Toffoli, que se envolveu em episódios semelhantes, igualmente cercados por suspeitas de conflitos de interesse e decisões controversas. Esses casos reforçam a ideia de que o problema não se limita a uma pessoa específica, mas revela fragilidades institucionais mais amplas. O comportamento do então presidente do Banco Central também é apontado como confuso e contraditório. Em um primeiro momento, ele admitiu que o tema do Banco Master foi tratado em conversas com o ministro. Depois, afirmou que não sofreu qualquer tipo de pressão, mas pediu que o assunto não fosse divulgado publicamente. Para agravar a situação, essas reuniões não aparecem registradas nas agendas oficiais, o que aumenta a desconfiança e levanta ainda mais questionamentos. A autora faz um paralelo com o que ocorreu durante a Operação Lava Jato, quando mensagens reveladas posteriormente mostraram uma relação inadequada entre juiz e acusação, comprometendo a imparcialidade do processo. Na época, essas revelações foram suficientes para provocar descrédito institucional. Diante disso, o texto questiona por que situações semelhantes, agora envolvendo outras figuras de poder, estariam sendo tratadas de forma diferente. Apesar de as investigações relacionadas ao Banco Master seguirem em andamento, o que se observa é um ambiente de silêncio e resistência à transparência. Documentos importantes, contratos, registros e até o conteúdo de aparelhos apreendidos podem nunca vir a público de forma completa, o que mantém dúvidas no ar e enfraquece a credibilidade das instituições envolvidas. Malu Gaspar conclui que a polarização política acaba engolindo o debate público, transformando qualquer questionamento em uma disputa ideológica. Ela destaca duas lições centrais: fatos não deixam de existir por causa de crenças políticas, e uma democracia sustentada pela idolatria de heróis, em vez de instituições fortes e responsáveis, permanece sempre vulnerável. Preservar a democracia, segundo a autora, é uma responsabilidade coletiva da sociedade, e não de figuras individuais tratadas como salvadores. Muitas pessoas se perguntam como jornalistas como Malu Gaspar conseguem acessar informações tão sensíveis e por que esse tipo de denúncia costuma aparecer primeiro em veículos como a Globo, e não com a mesma frequência em outras mídias. A resposta não está em conspirações ou privilégios ocultos, mas no funcionamento do jornalismo investigativo profissional e na estrutura específica dos grandes grupos de comunicação. Reportagens investigativas raramente surgem do acaso. As informações, na maioria das vezes, partem de fontes internas, pessoas que atuam dentro de instituições públicas ou privadas e que decidem falar por motivos variados, como incômodo ético, disputas internas de poder ou preocupação com irregularidades. Essas fontes procuram jornalistas que tenham credibilidade, saibam proteger identidades e lidem com informações sensíveis de forma responsável. Além disso, nenhuma denúncia se sustenta apenas com relatos. O trabalho jornalístico exige a confirmação por meio de documentos, como contratos, registros financeiros, agendas oficiais, balanços, relatórios ou dados públicos. Movimentações envolvendo valores milionários deixam rastros verificáveis, o que permite a checagem técnica das informações. O jornalista não apenas ouve uma versão.
Ele cruza dados, compara documentos, verifica datas, confronta discursos públicos com registros oficiais e só publica quando consegue sustentar o conteúdo com segurança. Esse processo é lento, técnico e silencioso, exigindo tempo, equipe especializada e recursos financeiros. É nesse ponto que a Globo se diferencia. O grupo possui uma estrutura que poucos veículos no Brasil conseguem manter, equipes grandes, repórteres especializados em áreas complexas como o judiciário e sistema financeiro, além de tempo para investigar sem a pressão imediata de publicação. Isso permite aprofundamento e checagem rigorosa. Outro fator decisivo é a confiança das fontes. Pessoas que decidem vazar informações sensíveis tendem a procurar veículos com credibilidade consolidada e histórico de proteção de fontes. A Globo também possui amplo acesso institucional, o que facilita a confirmação de dados junto a tribunais, bancos e órgãos públicos, algo que veículos menores muitas vezes não conseguem fazer. Há ainda a questão jurídica. Publicar denúncias envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal ou grandes instituições financeiras envolve riscos elevados. A Globo conta com um dos maiores departamentos jurídicos do país, formado por advogados especializados que analisam o conteúdo antes da publicação e atuam na defesa do veículo depois que a reportagem vai ao ar. Essa chamada blindagem legal funciona de várias maneiras. Primeiro, os advogados verificam se há provas documentais suficientes, como contratos, registros oficiais, balanços financeiros ou documentos públicos. Depois, analisam se o texto está escrito de forma cuidadosa, separando claramente fatos comprovados de interpretações ou questionamentos. O uso de expressões como suspeita, questionamento, informações indicam que, segundo documentos, não é casual, mas parte de uma estratégia jurídica para evitar afirmações categóricas sem decisão judicial. Outro ponto fundamental é que a Globo tem capacidade financeira e jurídica para enfrentar processos longos, complexos e custosos, inclusive movidos por autoridades poderosas. Muitos veículos, mesmo tendo informações verdadeiras, evitam publicar esse tipo de material por não conseguirem arcar com os riscos de uma disputa judicial pesada. Portanto, quando se fala em blindagem legal, não se trata de intenção política, mas de segurança jurídica. É essa estrutura que permite à Globo publicar investigações sensíveis envolvendo figuras do mais alto escalão do poder sem ser facilmente silenciada por pressão judicial. Antes de encerrar, é importante contextualizar quem são as pessoas citadas e de onde vem esse tipo de informação. Malu Gaspar é uma jornalista brasileira especializada em política e economia. Ela atua há anos no jornalismo investigativo e atualmente escreve para o jornal O Globo. Ao longo da carreira, ficou conhecida por reportagens baseadas em documentos, dados oficiais e fontes institucionais, muitas vezes revelando bastidores do poder em Brasília. Seu trabalho não se baseia em opinião pessoal, mas em apuração, cruzamento de informações e checagem rigorosa, características centrais do jornalismo investigativo profissional. A reportagem analisada foi publicada em dezembro de 2025 e faz parte de uma série de textos em que a jornalista discute ética institucional, funcionamento das instituições democráticas e os riscos de personalizar a defesa da democracia em figuras individuais. O foco do texto não é acusar, mas levantar questionamentos a partir de fatos, documentos e versões públicas disponíveis. Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2017. Antes disso, ocupou cargos como ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública de São Paulo e professor de Direito. No STF, tornou-se uma das figuras mais centrais do cenário político e jurídico brasileiro, especialmente por sua atuação em inquéritos relacionados a ataques às instituições democráticas, redes sociais e atos antidemocráticos. Por esse protagonismo, é visto por parte da sociedade como um defensor da democracia, ao mesmo tempo em que suas decisões e condutas despertam críticas e questionamentos em outros setores. O debate levantado pela reportagem não gira em torno de crenças políticas, mas da necessidade de transparência, ética e responsabilidade no exercício do poder. Em uma democracia saudável, nenhuma autoridade está acima do escrutínio público, e questionamentos baseados em fatos fazem parte do funcionamento normal das instituições. A intenção deste vídeo não é convencer, atacar ou defender lados, mas ajudar você a entender o contexto, os bastidores e o funcionamento do jornalismo investigativo, para que cada pessoa possa formar sua própria opinião a partir da informação. Se esse conteúdo te ajudou a compreender melhor o assunto, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Isso fortalece o debate informado e ajuda o canal a continuar produzindo análises com contexto e responsabilidade.
Obrigado por assistir.